Todos vendo? Sim? Então vamos lá, gente. Eu queria dizer que, para mim, tem um valor emocional muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu me relaciono, né, no meu dia a dia com muitos profissionais de anos de mercado, muitas empresas, mas a questão de conseguir compartilhar isso com estudantes, com universidades, com faculdades, me traz uma nostalgia muito gostosa, porque foi assistindo uma palestra de um profissional da minha área que eu decidi a carreira que eu queria seguir. E mais para frente, vendo uma outra palestra, eu decidi o caminho que eu iria seguir dentro dessa carreira, porque a gente sabe que hoje você escolhe uma profissão, mas você tem um leque gigantesco de opções de atuação, né? Então, eu acredito que, conhecendo um pouquinho mais dessas skills, vocês tiveram em uma palestra falando sobre soft skills, hard skills, também vamos ter hoje sobre marketing pessoal, e todos esses temas, storytelling, eles acabam funcionando juntos, né? Nessa modelagem de um novo profissional dessa nova era, com os comportamentos esperados. E então, para mim, é um valor emocional muito grande estar aqui compartilhando com vocês, uma forma também de retribuir um pouquinho do que eu tive ao longo da minha jornada. E lógico, hoje a gente está aqui para falar sobre histórias. E para falar de histórias, nada melhor do que a gente começar compartilhando uma história de vida, né? Mas eu prometo que vai ser rapidinho, ninguém vai dormir aqui. Eu sempre digo que se eu tivesse um título para minha jornada profissional, seria do canto ao encanto. Isso porque a minha mãe, ela sempre me disse que eu não aprendi a falar. Eu cantava o que eu queria dizer, eu gesticulava, eu encenava o que eu queria dizer, né? E era a forma que eu conseguia deixar a minha mensagem mais lúdica, mais encantadora, despertando emoções das pessoas, isso desde pequenininha. Mas é mãe, né, gente? Ela não só fala, ela posta no Facebook esse tipo de coisa. E aí, ao longo da vida, fui escolhendo minha trajetória profissional, fiz publicidade, me pós-graduei em neurociência. Muitas pessoas perguntam por que neurociência? É a questão do entendimento do comportamento humano, a forma de pensar, né, dos indivíduos. E eu acho que, independente da profissão que a gente escolha seguir, entender o ser humano é sempre necessário, a razão de existir nossa como profissionais, né? E aí, ao longo dessa trajetória, fui me especializando em branding, em design de inovações, em modelagem de negócios, em storytelling, que foi a base de tudo isso que eu trouxe. E aí foi quando a Fly nasceu, Fly Design de Histórias. As pessoas perguntam por que Fly? Lógico, conhecendo o meu nome, sabem que vem do Flávia Yuata, mas mais que isso, né? É a questão de conseguir fazer com que essas histórias voem longe, que criem memórias duradouras. E o origami, ele vem traduzindo tudo isso. A gente sabe que um origami, ele não permite que a gente rasgue, que a gente cole, ele não tem colagem, ele tem só dobras, a história ela vai se desdobrando em novas formas de contar, e no final você tem uma mensagem ali para transmitir. Então, tem história em tudo. A gente acha que as histórias elas são só faladas, elas são só narradas, e elas estão nas músicas, elas estão nos filmes, elas estão no visual, né? Então a gente consegue contar a história de uma multiplataforma infinita. E a gente acredita que nada marca mais do que uma boa história, e é por isso que a gente é especialista nisso, em storytelling, aplicando para marcas, para apresentações, ambientações. Mas como assim ambientações? Um ambiente ele pode contar uma história, né? Então, como o ambiente ele consegue se comunicar com a gente, né? Você entrou num estabelecimento, numa sede, que inputs visuais você está tendo, que história esse ambiente está projetando para você, né? Então, e roteiros, que é o mais convencional, que a gente considera, né, de histórias sendo contadas por filmes, mas isso é mais para a gente entender que qualquer tipo de entretenimento conta uma história. E lógico, eu acho que todo mundo está aqui hoje para tirar essa dúvida. Será que a gente sabe contar boas histórias? O que é contar uma boa história? Qual é o poder do storytelling? A questão é que a gente tem contado histórias por mais de 10 mil anos. Contar histórias não é uma novidade, né? O storytelling não é uma novidade, mas ele é aplicado a empresas, a profissionais, como uma técnica de se comunicar. Sim, ele vem aí há 10 anos atrás. A experiência humana ela foi construída por histórias. O storytelling, as histórias nos ajudam na expressão das nossas emoções, da nossa cultura, do nosso pertencimento, das nossas preferências pessoais. E mais do que isso,
A gente sabe que ela está na mitologia, nas fábulas, na Bíblia, né, no nosso cotidiano. Por isso, se as histórias elas influenciam a forma como a gente interpreta a realidade e gera opiniões, imagine como a gente pode contar o futuro. Imagine como vocês podem contar a história de vocês. E a gente está falando aqui sobre marcas, sobre negócios, empreendedorismo, mas até a questão do seu marketing pessoal, né? Que é a próxima palestra que vai vir aí depois de mim. É uma entrevista de emprego. Se ele quiser saber a sua trajetória, que você estudou isso, aquilo, você já tem essa experiência, essa aquela, ele lê o seu currículo. Então, o momento em que você está ali numa entrevista de emprego é o momento que você tem para compartilhar e agregar mais do que ele consegue ler ali no seu currículo. E sim, que você consiga contar as experiências que você viveu ali, o que te motivou. E uma palavra que eu quero destacar aqui hoje é propósito. Em toda a sua história, a busca tem que ser por revelar o seu propósito. A mesma coisa numa entrevista de emprego, a mesma coisa dentro de uma marca, de um negócio, de um serviço. A gente cria vínculos muito mais duradouros se a gente consegue trazer um propósito compartilhado com essas pessoas. E aí a Karina me ligou, brincadeira, Cacá. E aí, normalmente, meus clientes me ligam, né, e dizem, Flávia, eu conheço do meu negócio, eu entendo dos meus usuários, eu sei da minha ideia, a questão é como estruturar melhor essa forma de falar. E por isso que eu digo, quem sou eu para entender melhor do que você sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, né, sobre seus propósitos, sobre suas ambições ideais? A gente só tende a ouvir a sua história e ajudar a estruturá-la. E de forma muito simples, nessa forma de pensar que a gente vai vivenciar aqui hoje. Então tá, Flávia, então nós vamos começar a contar a história agora? Você vai me ensinar a criar histórias? Não, eu não vou. Na verdade, gente, ninguém cria história. A gente não inventa uma nova história. A gente, na verdade, reformula a forma de contar. A verdade é que existem 32 tipos de histórias. São estruturas pré-estabelecidas de histórias. Né? Então, portanto, não pense a gente que a gente vai contar uma nova história. A gente vai mudar a forma de contá-la. Ah, mas como assim? A Disney não cria uma nova história? A Disney, ela estrutura uma nova história, mas o modo de pensar, a forma de pensar da narrativa está dentro desses 32. Mas a Pixar, todos, qualquer história, qualquer escritor que vocês forem imaginar, está dentro de algum desses 32 tipos de história. Né? Eu trouxe uma brincadeira aqui para vocês verem quão é verdade essa questão de a forma de contar muda tudo. Então, o cara recebeu uma mensagem. Acabei de ver um filme onde a esposa do cara é brutalmente assassinada por um assassino serial. E o seu filho é deixado seriamente ferido. E numa reviravolta, o filho é sequestrado e o cara inicia uma busca frenética para salvar o filho com a ajuda de uma mulher com problemas mentais. Putz, sinistro! Que filme é esse? Gente, eu não levaria meu filho, eu não levaria uma criança para assistir um filme desse, né? Parece um filme de terror. Alguém tem ideia de que filme é esse? Procurando Nemo. Acertou! Procurando Nemo. Então, a forma de contar muda tudo. Se essa fosse a sinopse do filme, né, a Disney seria proibida de lançar, né, gente? Então, é essa questão que eu gostaria que vocês entendessem. A narrativa, ela foi a mesma. O que muda é a forma de contar e o sentimento que você está despertando nessa forma de contar. E dentro disso, a reflexão que a gente traz é de que uma história não é apenas uma sequência de fatos. Eu falei ali em cima sobre o pitch, a estranheza que me causou quando eu vi aquela estrutura engessada de pitch, né? Tela atrás de tela, e parece que é engessado, e depois disso vai vir isso, depois daquilo vai vir isso. E isso não é contar uma história. Contar uma história é você realmente fazer com que o usuário, a sua audiência, nem sinta que você está transitando por essa jornada. Ele precisa estar dentro de um enredo completo. Eu não sei quem de vocês assistiu Batman vs Superman. Eu não sou muito nerd, não sou desse universo muito geek, né? Mas aí eu comecei a ouvir todo mundo falando: nossa, vai lançar e a gente tem que assistir, a gente precisa ir ver e tal. E deixei a galera aí ver, né, para eu saber dos feedbacks.
E aí, a hora que a galera veio me contar, ai, fiquei frustrado, ai, não era o que eu imaginava. Ai, a hora que eu ouvi isso, falei, agora eu que quero assistir. Por que não era o que você imaginava? Por que você ficou frustrado? Peguei e fui lá. E aí eu entendi a questão que aconteceu. É realmente uma super produção, né? Cenas muito bem feitas. Mas a questão é sequências de cenas, sequências de fatos. A luta, isso. Mas você não tem uma história envolvente que transborde sentimento, emoção, propósito e que te leve ao longo dessa jornada. Então foi essa estranheza que as pessoas tiveram com essa superprodução. Então, às vezes, até uma comédia romântica, um besterol americano consegue te envolver emocionalmente muito mais porque ele tem um enredo. A preocupação que a gente tem que ter, então, com o storytelling é não transformar nessa sequência de fatos a sua história, e sim em um enredo, que as pessoas se envolvam, que elas nem sintam por onde elas estão transitando, porque elas estão sofrendo de predição antecipatória e querem te acompanhar até o final dessa história. Então, checklist básico aqui pra gente. Primeiro fator da história, conectar as pessoas de forma humana. Segundo ponto que a gente tem falado desde lá do começo, despertar emoções. Outra palavra que a gente falou muito aqui, né? A palavra do nosso século, a empatia, a verdade humana. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre empatia. Outro fator, a autenticidade. A questão de autenticidade, né, é uma dúvida que sempre me perguntam. Mas assim, até onde eu posso inventar da minha história? Até onde ela tem que ser verídica? A sua autenticidade vem da questão de o quanto você vivenciou isso, os sentimentos que você vivenciou nessa história, o quanto você consegue projetar isso, mas com a sua verdade, com o seu olhar do que foi vivido, mas é lógico, pitadinhas de lúdico sempre fazem bem. Então, você não pode inventar a história inteira, porque as pessoas elas vão saber que aquela história não é verdadeira. Tem, né, muitas marcas que se aventuraram, Dileto, o Suco do Bem, né, que foram grandes cases assim no mercado, estouraram de vendas, mas aí quando os usuários começaram a perceber que aquelas histórias não eram verdadeiras, não eram verídicas, teve um grande questionamento, as marcas foram parar no CONAR por causa disso, né? Então, quão importante é a gente entender que uma história ela tem que ser verdadeira, mas ela pode sim ter pitadinhas de lúdico para deixar ela envolvente, gostosa de ser ouvida. E aí eu digo, uma história tem que ter começo, meio e fim. E você ouve isso desde ali da sua professora do primário. Mas eu queria que a gente olhasse de outra forma para isso. O começo, na verdade, é essa ação, o que você estava vivendo, né? Até o momento em que você teve um conflito, algo te deixou desconfortável, você teve que buscar uma solução para algo. A transformação vem quando você encontra essa solução e compartilha para as pessoas, mostrando como transformou a sua vida e a de outras pessoas. Então, esse é o começo, meio e fim que uma história tem que ter. E uma dica super importante é a regra do 3. Né? Não é regra de 3. Não estamos falando de conta aqui, não. É regra do 3. O que é a regra do 3? 3 porquinhos. Ajuda a gente a memorizar as 3 fases. Os 3 mosqueteiros. É a mocinha, o mocinho e o vilão. Então, você ter 3 elementos, estruturar em 3 momentos, ajuda muito no entendimento do outro. Então, sempre que você for projetar algum conteúdo, pense nesses 3 momentos, nesses 3 elementos, em como você pode usar essa regra do 3. E aqui eu deixo algumas dicas para vocês. Pensem, qual é a mensagem principal dessa história de vocês? Da história pessoal de vocês, da história profissional que vocês querem contar. Então, qual propósito vocês estão levando para si mesmo e para o mundo? Qual conflito que vocês têm nessa vida? Que move, o que está motivando vocês a buscar uma solução, a buscar essa carreira, a seguir nessa trajetória? E para quem é que você vai contar essa sua história? O que é que engaja essa pessoa? Como você se conecta com ela de forma humana? Aqui eu deixei embaixo algumas dicasinhas de leitura para vocês, alguns vídeos super legais para vocês se aprofundarem um pouco mais no storytelling. E lógico, né, nossa página, sigam a Fly Design de Histórias no Instagram, porque a gente tem muito conteúdo explorando
tudo sobre storytelling, mostrando aí nossos cases no dia a dia. Então, também é uma forma de vocês irem com pitadinhas, conhecendo mais esse universo com a gente, certo? E para a gente fechar, eu sempre digo que um negócio, uma pessoa, um profissional, uma ideia pode ser validado em dados, mas ele só conta uma história quando desperta emoções.